Nós temos um ditado popular muito conhecido que desde criança a gente escuta das nossas mães, que diz que é muito melhor prevenir do que remediar. Remediar é dar remédio, tratar, mas é também resolver as coisas com pouco dinheiro. Então, eu gostaria de trazer aqui a reflexão de todos, no primeiro momento, que as mãos que nós usamos para tantas coisas boas podem também levar as bactérias, os germes e vírus para o nosso próximo, para as outras pessoas. E a higiene das mãos, que parece uma coisa trivial, automática para alguns, não é tão real na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós iniciamos na Pastoral da Criança um movimento forte para criar esse hábito mais intensamente junto às nossas crianças, porque entendemos que elas ajudam os adultos a se comportar melhor. E elas precisam aprender a lavar as mãos corretamente. Divulgamos isso com os 5 passos de lavar as mãos, que é um mecanismo, uma estratégia usada, inclusive, em muitos lugares e outros países, que é justamente usar a água no centro da mão, com água e sabão no meio dos dedos, e enxaguar as mãos e depois enxugar corretamente. E, pelo menos, depois de ir ao banheiro, e antes de fazer as refeições. E para os adultos, também ao preparar as refeições. Uma ação muito simples que a gente sugere é que o adulto pergunte para a criança: quantas vezes você lavou a mão hoje, no final do dia? E reflita com a criança por que ela não lavou em alguns momentos que ela poderia ter lavado. Tem umas pesquisas que mostram que, se a gente insistir de forma agradável, lúdica para a criança durante um período de 20, 21 dias, ela consegue entender e até concordar com algumas mudanças de atitude. E, por isso, nós também desenvolvemos, junto com vários parceiros, essa iniciativa de levar a mensagem de maneira agradável para a criança, e não de maneira negativa. Não pode fazer, olha, faz mal. Não, de forma agradável, positiva, mas também de um período longo e propositivo, para que ela possa fazer parte dela, essa informação. A contaminação das mãos, ela leva à morte 3,5 milhões de crianças no mundo por ano. São doenças como diarreia e infecções respiratórias. E nós temos assim pesquisas que mostram que quase metade, 42% dessas mortes por diarreia e 25% das mortes por infecções respiratórias, principalmente as pneumonias, poderiam ser evitadas com atos simples de lavar as mãos. E a água é, neste momento, saúde para as pessoas. Nós temos conhecimento de que a grande maioria das doenças nessa vida infantil, nesse momento da vida da criança, é por veiculação hídrica. Então, a Pastoral da Criança, que é a entidade que eu represento, ela atua no país com milhares de voluntários, mais de 230 mil voluntários, acompanha mensalmente mais de 1,5 milhão de crianças menores de 6 anos. Lá atrás, mobilizou, junto com a sociedade brasileira, as pessoas do país inteiro em torno de uma proposta simples, que usa a água como principal vetor de transformação social. Uma campanha que está na cabeça de muita gente que está aqui. A campanha do soro caseiro. Depois da escova de dente, a gente entende que essa pequena ferramenta trouxe uma capacidade para as pessoas na casa de abordagem da água de uma maneira muito revolucionária, porque elas tinham domínio de uma técnica para salvar as crianças, salvar a vida das crianças. Então, esta campanha de mobilização tem um propósito: utilizar a água para trazer mais saúde e mobilizar as pessoas. Nós temos hoje, na realidade brasileira, uma situação de desperdício da água muito forte.
As pessoas coletam a água, tratam e depois jogam fora. De que forma? Serviços de saneamento mal executados, pessoas que utilizam de forma irregular dos serviços, águas que saem por ralos que são desconhecidos pelas pessoas, ralos que são conhecidos e não são comunicados às empresas de saneamento. Então, esse desperdício chega a 50% em cidades grandes como São Paulo e em cidades menores, 20%. Um exemplo simples que nasceu no Nordeste, que mostra que é possível a gente se educar para utilizar de forma mais racional a água. Um projeto chamado Milhão de Cisternas trouxe para a nossa realidade uma reflexão de que nós devemos conviver com a realidade da escassez de água e não simplesmente lutar contra a seca, né? Nas nossas tradições políticas, né, no Nordeste, a gente tem muito esta visão: vamos acabar com a seca. Não, ela é um fenômeno natural e vai existir. Nós precisamos conviver com ela. De que maneira? De que maneira podemos trazer para o aprendizado e valorizar as pessoas nesse aprendizado? O uso racional da água para beber e para cozinhar e para as necessidades mais essenciais é um exemplo disso. Agora, se por um lado temos no Nordeste um problema sério de seca, nós temos uma realidade cada vez mais forte no país e mais repetitiva, situações como esta que nós temos no slide, que aconteceu em Brasileia, no Acre. Uma enchente que devastou a cidade. E nós podemos, hoje, saber exatamente aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, onde em dezembro e janeiro vai haver problema, vai haver enchente. Temos regiões, cerca de 200 municípios do país, que têm já uma tradição de ter enchente e ter problema de inundação. E o que acontece nesses momentos? A sociedade se mobiliza para atender a necessidade mais urgente, que é alimento e água, água potável. Que tipo de água? Água engarrafada, água que se leva com um custo altíssimo, porque é uma necessidade. E nós começamos a refletir sobre isso porque entendemos que a água que se leva num momento de enchente poderia ser encontrada lá mesmo, em grande abundância, mas precisava ser tratada. Então, nossa reflexão é: será que hoje não existem mecanismos também do poder público para, de forma a utilizar o que existe de melhor na tecnologia, e preservar o meio ambiente, mas tratar a água lá para aquelas pessoas até que todo o sistema seja restabelecido? Então, nós estamos com esta iniciativa de levar estratégias para essas comunidades que são atingidas pelas enchentes de purificação da água, ou pelo menos provocar o debate junto às comunidades com alternativas concretas e também o debate, quem sabe, no futuro, com o poder público. Então, nós temos essa esperança que as novas ideias, que também brotam de debates como este, possam ser levadas adiante em grande escala. Nós temos, na nossa experiência assim acumulada, um segredo que eu vou revelar aqui para vocês e para o mundo. É possível a gente transformar a realidade quando a gente tem uma ação que não funciona só no laboratório, mas quando a gente tem uma ação que ela consegue funcionar no laboratório e possa ser repetida. Mas o custo não pode ser alto. Ela tem que ser de baixo custo para poder ser repetida, em grande escala. E ela tem que ter um forte poder de impacto e de transformação. Quando a gente tem boas ideias, mas elas funcionam só num laboratório, num pequeno lugar, e elas não são entendidas pelas pessoas, elas acabam sendo boas para aqueles momentos e aquelas situações pontuais, mas não conseguem transpor as fronteiras.
Nós esperamos que a água nos ajude, como um rio, né, a levar essas ideias que vão nascer aqui, que nascem da nossa reflexão, né, para todas as bacias e para o mundo. Muito obrigado.